Eu estou confuso. Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um resumo de Fazbear Fridays. Hoje vamos iniciar o nono livro, The Puppet Carver. E vocês já sabem o esquema, 3 histórias mais um pedaço de epílogo do Stitch Race. Então vamos falar sobre a história que dá título ao livro, The Puppet Carver, o escultor de marionetes. Nosso protagonista é um rapaz chamado Jack. E ele tá irritado, frustrado, pois ele comprou uma pizzaria, chamada Pizza Playground. Só que o local tá indo de mal a pior. Tipo, eles não têm clientes direito, os ingredientes estão praticamente ficando estragados. Tem poucos funcionários e um animatrônico porco, provavelmente o Pig Pet, acabou de quebrar, né? Isso soma-se ao fato de que o Jack é uma pessoa bem desagradável e difícil de se lidar. Então, quando o robô porco quebra, ele chama 2 funcionários dele, o Porter, que é o faz-tudo, / inventor, porque ele gosta de inventar máquinas e tal, e o Sage Brantley, que é o zelador do lugar, mas que também se diz um escritor e está trabalhando em um romance, embora o Jack duvide disso, Ele reclama com os dois, fala que o porco quebrou e manda eles levarem para o depósito para ver se o Porter consegue ajeitar o bicho. Porque o conserto desses animatrônicos é caro, Animatrônicos são caros para fazer manutenção, para construir. Não, construir sim não, porque eles compram, mas enfim. Para comprar animatrônico, fazer reparos, é muito gasto, basicamente. E o Porter, ele criou uma invenção que supostamente vai ajudar a reduzir os gastos do Jack com animatrônicos. Ele duvida um pouco disso, mas enfim. O Porter e o Sage vão até o depósito que fica depois do backstage, E lá, atrás de uma cortina roxa, o Porter mostra pro Sage a construção, a máquina que ele fez. O escultor de marionetes. O nome é inspirado no romance que o Sage está escrevendo com o mesmo nome, O Escultor de Marionetes, O romance trata sobre um homem de madeira que quer ser de verdade. E aí, o Porter mostra a máquina para o Sage, que é como se fosse um cortador gigante de madeira, e ele mostra como funciona. Os dois carregam a tora de madeira na máquina, ele aperta um botão que vai fazer a porta fechar, e aí, a máquina vai se acionar, tem um monte de lâminas prateadas afiadas dentro que vão esculpir a madeira e transformar em um animatronic, em uma marionete de madeira. E com essas marionetes dá para colocar elas dentro de alguma fantasia, pode ser urso, pode ser raposa, pode ser qualquer coisa. E pronto, você tem um animatrônico de baixo custo. Não só isso, mas a marionete também tem um botão lá que serve para fazer movimentos. Então se ele programar direitinho, bam! Animatrônicos de baixo custo. E talvez isso melhorasse o humor do Jack, Mas enfim, ele avisa ao Sage que é importante eles esvaziarem a gaveta que fica embaixo, porque lá tem lascas e serragem, pode acabar entupindo a máquina, se não limpar. Mas enfim, eles voltam, para falar com o Jack, e ele diz, eu tenho uma máquina, eu quero mostrar pra você, tô terminando de ajeitar e tal. E o Sage, ele quer ser escritor, essas coisas, e o Porter, ele tá pensando em quando vai conseguir a patente da máquina, porque aí ele pode sair da Pizza Playground. Mas enfim, eles convencem o Jack a deixar o Porter apresentar a máquina na sexta de manhã, E eu achei um erro de continuidade nessa história, mais especificamente da escrita, pois tem alguns eventos que levam a crer que essa história se passa numa terça-feira. Mas tem alguns eventos na própria história que indicam que só se passou um dia, então já seria sexta. É um erro de continuidade, então vamos supor que essa história se passa da quinta-feira para sexta, tá bom? E também um pouquinho do sábado. Mas vamos lá. Ele convence o Jack de que vai demonstrar a máquina na sexta de manhã, ou seja, no dia seguinte. E ele tá lá no palco fazendo as manutenções, Quando uma garotinha se aproxima, dizendo, o Barão, o Von Urso vai tocar. Ele, vai sim, vai sim. E aí, a garçonete do local, chamada Andy, ela vai atender a família. E, o local tem bem poucos funcionários. Só tem uma garçonete mesmo, que é essa Andy. Inclusive, ela tá estudando enfermagem. E ele só tem um cozinheiro, que é o Edwin. E aí, beleza, Eles vão, o Edwin reclama que os ingredientes estão quase estragando, porque eles têm poucos clientes, enfim. E o Jack também não ajuda em nada, fica gritando com todo mundo.
Mas, enfim, depois do expediente, o Porter, o Sage, a Andy e o Edwin se reúnem no Golden Knifer, né? Que é como se fosse uma lanchonete. Só que como nenhum deles tem grana o bastante para comprar um sanduíche para cada um, eles dividem o prato de fritas. E o Edwin aconselha eles a procurarem outros empregos, né? Quer dizer, a Andy, ela está estudando enfermagem, o Porter e o Sage, eles são universitários, então eles têm uma carreira bacana pela frente. Mas ele é macaco velho, ele tem experiências com restaurantes há muito tempo, ele tá ligado que o Pizza Playground vai falir uma hora ou outra. E o Jack provavelmente não vai demiti-los lá. Provavelmente eles vão afundar junto naquele local. Então é melhor eles procurarem outros empregos o mais rápido possível, né? Ele mesmo já tá fazendo isso. E aí depois cada um segue pro seu lugar, né? O Porter e o Sage dividem um apartamento num porão, né? Cada um vai para um lado. E ao longo dessa história nós vemos trechos do livro O Escultor de Marionetes, pelo Sage, né? Por exemplo, o primeiro trecho, nós somos apresentados ao protagonista do romance, né, que é o Sylvester Pine, o Homem de Madeira, e ele acorda é contemplado, né, cumprimentado pelo seu criador, que pergunta se ele quer se olhar no espelho, ver mais de si, ele diz que sim. E basicamente o Sylvester, né, ele tem visão, audição, olfato, mas ainda faltam dois sentidos, o tato e o paladar. O tato não vai afetar tanto, porque, poxa, como ele é feito de madeira, ele não vai sentir dor, né? E o paladar, eles simplesmente não desenvolveram muito bem a tecnologia, então não daria para fazer isso. Até porque o Sylvester é muito parecido, muito semelhante a um homem de verdade. A única diferença, né, é que a pele dele é de madeira, é bem lisinha mesmo. E aí, basicamente, acaba esse trecho, né, do romance, e nós vemos que o Jack voltou para casa e ele entra na ponta dos pés, tirou o sapato, porque a casa estava em reforma, e a esposa dele não queria que ele sujasse o carpete, né. A esposa dele se chama Beck e ela vive obcecada por reformar a casa e tal. Ele chega na cozinha, ela tá tomando um refri zero, comendo uma coisa diet, né. E ela diz, ai meu querido, tudo bom? Você quer que eu prepare uma vitamina de frutas pra você? Ele, não mulher, não quero isso não. Ela, eu tive pensando aqui que a gente poderia redecorar as paredes. E ele só fica assim, porque querendo ou não, ela gasta o dinheiro dele. E ele não tá com uma condição muito boa. E o trabalho também não tá andando muito bem, não tá muito bem nas pernas. E aí ele reclama com ela, dizendo que não quer vitamina de fruta. Ele sai, né, vai até um drive-thru, tipo, a pressão arterial dele tá muito alta, mas mesmo assim ele vai. E ele vai até o drive-thru da Golden Knifer, né. Ele pede um cheeseburger lá com bacon. E a atendente, né, é uma adolescente e tal, ela entrega o pedido pra ele. Só que o pedido veio sem bacon, então ele vai lá, começa a esculhambar a atendente. E, pra piorar, é o primeiro dia dela. E ele até fala, se você fosse minha funcionária, seria seu último dia. E aí, né, ele esculhamba muito a mulher, ela vai lá, refaz o pedido dele, e ele só sai dali depois que ele come. E ele volta pro carro, né, e começa a checar uma folha lá de números. Pois a real é que o Jack, ele fez mestrado em administração de empresas, almejando trabalhar em Wall Street, mas ele não conseguiu, né, então ele acabou trabalhando numa agência bancária lá, mas acabou sendo demitido depois de alguns anos. Por quê? O Jack, ele é ótimo com números, mas ele é terrível com pessoas, é muito autoritário, não respeita muito os outros, vive xingando, enfim, ele é uma pessoa difícil de se conviver. E aí, olhando a situação, né, ele percebe que ele está devendo mais dinheiro do que ele está ganhando, a situação está indo de mal a pior. Então ele recebe uma ligação, né, do Tyson, que é o filho dele, que está na faculdade, né, e ele, oi campeão, como você tá? Ele, pai, eu tô bem. Olha, eu liguei pra falar que eu precisei usar o seu cartão de crédito. Porque tem uma aula minha que tava precisando de um livro que eu não tinha, então eu precisei comprar e tal. E então, então o que? Desembucha ele. Bom, eu debitei $900 do seu cartão de crédito. E aí o Jack fica, o que, moleque? Tu perdeu a cabeça? Qual é o seu problema? Ele, não, desculpa, pai. Aqui ele, não, eu não quero saber. Pedir desculpa, não vai devolver o meu dinheiro. E, tipo, você provavelmente gastou com alguma besteira, né? Esses seus livros idiota aí.
Ele, não, pai, não, deixa eu explicar. Ele, ah, não, você tá aí na faculdade, você devia estar aprendendo a ser independente, mas e aí você tá, né, usando o cartão de crédito do papai, que era só pra quando tivesse emergência. Ele, sim, pai, mas foi uma emergência, me deixa explicar. Ele, não, você e sua mãe vivem sugando o meu dinheiro. E ele vai e desliga na cara do Tyson, né? E ele reflete como o trabalho, a esposa e o filho estão praticamente sugando cada centavo que ele tem. E aí nós vamos, né, para o segundo trecho do Escultor de Marionetes, onde nós vemos o Sylvester. Ele está sentado num banco de parque, conversando com a garotinha, e ela está com a caixa cheia de filhotes de gatinho. Ela até entrega um, né, para que ele acaricie, e ela diz, é muito macio, né? E ele, só que ele não consegue sentir nada. E o Sylvester quer ser real. Então, né, chega a sexta-feira, o Porter, ele comprou um cavalete, se arrumou todinho, com terno, e ele vai fazer a demonstração. O Jack está sentado no fundo do salão, assim, de braço cruzado, enquanto o Sage, a Andy e o Erwin estão sentados na mesa, na frente do palco. O Sage ajudou o Porter a colocar o escultor de marionetes lá no palco, né? Só que quando ele aciona a máquina, ela começa a chacoalhar, a fazer barulho. Basicamente ela dá problema. E quando eles vão abrir a gaveta, um monte de farpa e laço começa a voar e suja o salão todo. O Jack, obviamente, fica furioso e diz, ah, seus incompetentes idiotas, vão limpar isso tudo agora. E aí o Porter diz, não senhor, mas tipo, a máquina ela estava funcionando, eu não sei o que aconteceu. Ou seja, ele estava lá quando viu. Ele, seja mentiroso, que vive se dizendo que é escritor, mas ele está fazendo nada com nada. Enfim, ele xinga bastante o povo, manda eles limparem o local. Eles limpam, né, porque afinal eles iam abrir daqui a meia hora, mas eles ficam surpresos que não foram demitidos. Então, depois que eles limpam o local todo, o Jack aparece e diz, muito bem, agora todos vocês, rua, estão demitidos. E eles ficam, o quê? Como? E ele, bom, eu não sou idiota que nem vocês, né? Se eu os demitisse, então pedisse que limpassem o local, vocês não fariam. Por isso que eu mandei vocês limparem para depois demiti-los. Agora, rua. Caramba, Jack. Que babaca da sua parte, hein? Mas, enfim, vamos para o terceiro trecho de O Escultor de Marionetes por Sage Brantley. Basicamente, o Sylvester pagou, né, para um fixador dar um choque bem forte nele, mas valeu a pena sentir essa dor, pois agora ele tinha tanto o tato quanto o paladar. Então o Sylvester vai e compra um sorvete para sentir aquele friozinho delicioso na língua. Uma senhorinha passa com o cachorro, ele pede para fazer carinho, ele sente a maciez do pelo, ele agradece a senhora, né, e fica pensando qual seria a próxima coisa que ele iria tocar. E aí corta a cena, nós vemos o Jack no escritório, frustrado, né, pensando, poxa, esses funcionários são incompetentes, eu tive que demiti-los, porque eles não fazem nada, essa máquina estragou tudo, a situação na pizzaria está indo de mal a pior, eu não quero nem voltar para casa, porque senão eu vou ter que falar com a minha esposa sobre isso. E a gente nem está se falando já faz um tempo, nem se falando direito, né? E aí ele começa a escutar um barulho. Ele se pergunta o que é, né? E aí lá, ele pensa, alguém botou uma bomba aqui? Ele chega mais perto do palco, né? O barulho aumenta. Ele vai até o backstage, fica mais alto. Ele vai até o depósito, né? Vê a cortina roxa, o barulho está mais alto. Ele abre, vê os animatrônicos lá que estão desativados e vê, né, a máquina, o escultor de marionetes, chacoalhando, se mexendo, e o som tá bem alto lá, tipo, E ele lá, né, tenta apertar algum botão para ver se desliga a máquina, não acontece nada. Então ele aperta um botão, né, que abre a porta da máquina, ele entra nela, né, achando que tem algum botão lá para desligar. Tá bom, né? Quem é o burro agora? Então a porta se fecha e o Jack fica preso no escultor de marionetes. Então as lâminas de dentro da máquina começam a girar. A máquina foi acionada e as lâminas estão vindo na direção dele. Ele pensa que vai morrer, né? Então fecha os olhos. Então, do nada, BAM! Ele abre o olho, né? Pensando, pera, eu morri? Só que as lâminas pararam, a porta se abre, né? E ele sai e diz, eu tô vivo? A máquina deve ter dado defeito. Quer dizer, a máquina nunca funcionou para começo de conversa, né? Então o Jack sai dali
que ele reflete como nessa última década ele viveu e instaurou raiva e medo por tudo quanto era canto. Mas hoje era um novo dia, né? De agora em diante ele seria mais agradável com a esposa, com o filho e com os funcionários, com os outros no geral, né? Ele se sentia o Ebenezer Scrooge do filme Os Fantasmas de Scrooge, depois, né, de encontrar com os fantasmas do Natal passado, presente e futuro. E aí, né, ele tá indo pra casa, dirigindo, ele acaba passando pela Golden Eyster, né, dá meia volta, vai até o drive-thru e resolve pedir desculpas, né, pra garota, dizendo, ó, desculpa aí, eu tava fora de mim, foi errado da minha parte, você cometeu um erro, mas era seu primeiro dia, era tudo uma novidade pra você, então eu sinto muito mesmo, pode me perdoar? Claro, senhor, tudo bem. Vai querer alguma coisa? Ele, não, obrigado, eu tô satisfeito. E ele sai dali, né? Só que ele pensa, não, pedir desculpas não vai ser necessário para compensar todos esses anos que ele tratou mal a Beck e o Tyson, né? Então ele lembra do Dunkin' Dugman, que era uma loja de rosquinhas que ele frequentava quando estava namorando com a Beck, né? Então ele pensa, eu vou até a Dunkin' Dugman, vou comprar uma caixa de rosquinhas, assim eu vou voltar para casa e talvez seja o gatilho inicial para que eu e a Beck voltemos a conversar mesmo, propriamente dito, como marido e mulher, essas coisas. E aí, beleza, ele vai pra lá, só que ele tem que estacionar uma quadra de distância, porque não tem estacionamento ali perto. Só que ele fica meio receoso, pois esse bairro aí é meio perigoso de se andar de noite, né? Mas enfim, ele começa a andar e ele escuta alguns passos. Olha pra trás, ninguém. Continua andando, escuta passos de novo. Ele está sendo seguido. E ele continua andando, dessa vez mais rápido, e ele escuta os passos, molhados e esponjosos. Ele olha para trás, há tempo de ver alguma coisa se escondendo num beco, né? Ele começa a correr, pensando, meu Deus, eu tenho que ir para um lugar com muita gente. Ele olha para a esquerda, vê um prédio de escritórios, né? Tenta entrar lá. Ele entra, tranca a porta, só que ele olha em volta e percebe, o prédio está abandonado, cheio de grafite, coisa revirada. Até aí tudo bem, ele pensa, quem tá me perseguindo não vai querer entrar aqui, né? Só que nesse momento ele vê alguma coisa escorrendo por baixo da fenda da porta, uma coisa gelatinosa e rosa. Não um rosa de balão ou de chiclete, mas um rosa das entranhas de uma criatura viva. Embora parecesse alguma gosma, estava se movendo, estava viva. E aí o Jack corre, né, para a placa de saída, mas ela tá emperrada ou trancada, não quer abrir. Ele se vira e a coisa tá vindo na direção dele. É um bagulho muito esquisito. Esse bicho aqui, ó, bem atrás de mim, né? Mas enfim, ele vai, entra lá num escritório ao lado, né? Tranca a porta e ele nota que é o escritório em ruínas. Ele pensa em sair pela janela, mas tem mais gosma passando pela janela e por baixo da porta que ele trancou. Quando ele se dá conta, tem essa criatura aí, né, que eu mostrei pra vocês, sentada, ereta de frente pra ele. A criatura tinha braço, tinha perna, tinha um negócio como se fosse uma cabeça, mas não tinha boca ou nariz, exceto por olhos escuros. E aí a coisa vai, né, toca no Jack e ele sente toda a dor emocional que ele causou aos outros durante anos. E essa dor é mais intensa do que ele podia suportar, né? Ele fechou os olhos e pensou que ia morrer de um verdadeiro coração partido. Mas então, a dor se foi. Ele abriu os olhos e a criatura sumiu. Gente, pela descrição do livro, é Fesgul. O Fesgul voltou. Como assim? Como é que o Fesgul apareceu do nada? O Fesgul estava no escultor de marionetes, na máquina? Era isso que movia a máquina? A gente não sabe. Não explica. Que negócio confuso, né? Mas enfim, a criatura sumiu. E aí o Jack decide voltar para casa. Ele desabafa com a Beck sobre tudo que está acontecendo. Como ele não tem sido um bom marido. Como ele está tendo problemas financeiros. E ela diz, meu amor, não sabia disso, me desculpe, eu aqui pensando em todas essas reformas, eu não sabia que você sentia assim. Olha, é o seguinte, a firma que eu trabalhava, né, que eu era corretora imobiliária, me ligaram e perguntaram se eu não queria meu emprego de volta. E eu refleti, porque ultimamente eu estava querendo reformar a casa, porque eu sinto falta do Tyson desde que ele foi para a faculdade. Então, talvez eu aceite mesmo o emprego.
porque assim, eu ocupo a minha mente e também posso ajudar com a renda em casa. Então ele e a Becky se entendem, se abraçam e ele vai pra cozinha, né, pra ligar pro Tyson. E ele diz: ô filhão, como é que você tá? Eu liguei pra você pra saber como você tá. Ele: ah, porque eu gasto seu dinheiro. Ele: não, eu quero saber como você tá, o que é que aconteceu. E aí o Tyson explica, né, que a correia do carro dele acabou quebrando na interestadual e o carro simplesmente parou, morreu. Foi um milagre ele não ter sido atingido por ninguém, né? Então o policial foi, ajudou, levou ele para acostamento. E aí, ah, meu filho, que bom que você tá bem. E tipo, o Jack já pensou que o mecânico se aproveitou que o Tyson era ingênuo e não sabia que não seria tão caro assim para pagar, né? Mas, poxa, o Tyson estava seguro e não havia preço para isso. Era muito mais importante do que uns $900. Então ele vai, pede desculpa por como tratou o filho, diz que ama ele. Ele: ah, também te amo, pai. E ele vai, né, desliga e decide que na manhã seguinte ele acertaria as coisas com os funcionários, né? E aí corta a cena, nós vemos que o Porter, o Sage, a Andy e o Erwin estão no Golden Hyper tomando café da manhã. E todos estão meio assim estranhos porque eles receberam a ligação do Jack e aceitaram voltar, né, a trabalhar na pizzaria, na Pizza Playground. Mas eles estavam nervosos e o Erwin acaba dizendo: ó, tem uma entrevista de emprego na segunda-feira numa churrascaria chique e eles ainda estão contratando, então se vocês quiserem. A Andy acha que não vai dar certo porque ela nunca seria contratada por um restaurante chique. O Porter não sabe se tem animatronics para consertar lá, né? Mas o Sage diz: olha, eu sou romancista de dia, eu posso muito bem ser um zelador à noite, né? Porque é o horário que eles estão contratando, mas enfim. Eles terminam de tomar o café da manhã, vão até o Pizza Playground, né? E vem que do lado de fora está decorado com balões de cores vivas e tem um cartaz lá: especial do dia, pizza de queijo grande, 4 bebidas por $10. Isso também inclui 25 fichas de jogo grátis. Na verdade, até é um bom negócio, o Edwin nota, né? E eles ficam estranhos porque quando que o Jack dá alguma coisa de graça, né? Eles entram e veem que tem uma família sorridente lá, curtindo a promoção. E o Jack tá lá, feliz, sorrindo, servindo a mesa. E ele bota lá o refil de refrigerante. Tipo, ele não fazia isso. As pessoas geralmente imploravam pra ele fazer isso, né? E ele olha e diz: ai, minha equipe é excepcional, vocês são muito bons. Edwin, meu caro, você se importaria em ir pra cozinha e preparar uma dessas deliciosas pizzas? Ele: claro. E aí ele vai, né, pra cozinha. E aí ele vira, né, pros outros e diz: ah, e aí, galera, como é que vocês vão? Tem alguma prova na faculdade? Vocês estão estudando bem? Como é que vocês são? E aí o Porter diz: bem, senhor. Ele: olha, gente, pra que a formalidade? A gente tá no Pizza Playground, né? Aqui a gente tá pra se divertir. E, enfim, me desculpem por como eu tratei vocês. Eu sinto muito. E, na verdade, eu queria dar um aumento de $2 por hora pra vocês. E aí, né, o Porter acha estranho, mas ele lembra de uma coisa que a mãe disse pra ele quando ele era mais novo: quando a boa sorte acontecer, não questione. Então ele vai lá, né, pro palco, a Andy vai servir as mesas, o Sage vai ajudar com algumas outras coisas de limpeza. Mais famílias vão chegando, o Porter termina de preparar o palco, né, e só tem 2 animatronics: o Barão Von Urso e um pássaro velho, um pássaro estranho, na verdade. Mas mesmo assim as crianças amam. E no final do dia, né, a promoção acabou sendo um sucesso. Claro, os negócios não estavam crescendo, mas pelo menos estavam estáveis, né? E quando Jack olhou para o restaurante, ele não viu um poço de grana condenado, mas um lugar cheio de possibilidades. Ele só precisava pensar melhor em maneiras de atrair os clientes. Essa noite provou uma coisa: quando ele coloca o cérebro para funcionar e tenta coisas novas, o esforço é recompensado. E ele poderia fazer sucesso. Era um desafio que ele teria que enfrentar, né? E um dos motivos pelo qual ele estava à altura do desafio é porque ele tinha ótimos empregados. E para garantir a lealdade deles, ele tinha que mostrar que os valoriza, né? E aí ele pensa: quando as coisas melhorarem, eu vou contratar um ajudante de cozinha. E quando o negócio decolar mesmo, vão precisar de mais pessoas na cozinha para ajudar o Edwin, né? E aí ele vê o pessoal terminando e diz: ei, vocês vão fazer alguma coisa depois daqueles? Não, a gente só vai estudar mesmo. Ele: relaxa. Que tal se eu pedir comida chinesa pra viagem? Por minha conta. E aí, né, por que não estudar com a barriga cheia, né?
E eles acham meio estranho, mas vão, comem. Eles ainda acham meio estranho e ele pensa, eu preciso trabalhar mais para conquistar a confiança deles, né? E o Sage vira pro Jack, né, enquanto eles estão jantando, e diz, olha, você foi muito legal hoje, é como se você fosse um novo homem. E tipo, tava todo mundo rindo, se divertindo na mesa. E o Jack, ele apenas sorriu. Sorriu por estar numa mesa cheia de pessoas felizes, compartilhando uma boa comida. Parecia um feriado, uma comemoração. Era assim que as coisas deveriam ser, né? E o Jack não sabia ao certo por que as coisas pareciam tão diferentes, tão melhores, mas elas pareciam. O Jack realmente era um novo homem. Então nós temos mais um trecho do escultor de marionetes, né? Onde vemos o Sylvester segurando nos braços sua filha recém-nascida. Ele acaricia a bochecha macia e delicada dela, sorri e derrama algumas lágrimas. Isso era o que significava ser humano. Fim. E aí, né, o Sage, ele contempla o romance que ele terminou de escrever. E aí, né, ele chora um pouco, mas ele vai até o depósito porque ele resolveu fazer um favor para o Porter, né? O Porter iria começar a trabalhar na versão 2.0 da máquina escultor de marionetes. Isso significaria que ele teria que descartar a versão antiga. Mas ele não tinha coragem de se desfazer da máquina, então ele pediu para o Sage fazer isso para ele. Só que quando ele está mexendo na máquina, ele escuta, né, um som de respingo e então sente um cheiro podre. Ele abre a gaveta achando que tem um rato morto lá. Só que não. São vísceras rosas, viscosas e órgãos mutilados do tamanho de um humano. Ele não sabia o que aconteceu ali, né? Mas isso era outro motivo para descartar essa máquina o mais rápido possível. Ele jogou o saco lá no lixo e se virou pronto para deixar para trás seus dias no Pizza Playground. Gente, essa história me surpreendeu. Tipo, eu achei que seria bem bizarra, mas foi confusa. Tipo, eu dou um 9,2, eu gostei bastante, me surpreendeu. E vamos lá. Pelo que eu entendi, o Jack morreu na máquina, no escultor de marionetes. E o Jack que nós vemos no resto da história é um clone de Fazgul. Por isso que a personalidade dele mudou tanto. E aí vocês perguntam, tá, Rodrigo, mas se aquilo era um clone de Fazgul, o que diacho é isso? E eu respondo, provavelmente, essa criatura de Fazgul é o que sobrou do Jack. E ele seguiu o clone dele, o novo Jack, querendo vingança, alguma coisa. E quando ele tocou no clone, e o clone sentiu toda a dor, ele meio que sentiu, né, absorveu todas as memórias do Jack. E aí ele simplesmente desapareceu. Eu não sei se essa parte antiga do Jack entrou no novo Jack, e o Jack novo, né, teria finalmente coragem de corrigir os erros dele, ou não. Ou se o Jack da história em si morreu mesmo e quem nós vemos é uma marionete dele. Eu particularmente prefiro acreditar que o novo Jack que a gente está vendo seja um clone de Fazgul e a criatura que encontrou com ele foi o Jack antigo que se fundiu com ele. O que já provaria uma coisa. O Chris, de He Told Me Everything, pode não estar completamente morto. Nós vemos que ele virou aquele saco vazio, né, de tecido no final de He Told Me Everything e foi descartado num saco de risco biológico pelo Sr. Little. Então é possível que o Chris esteja em parte vivo, mas não sabemos se algum dia ele vai voltar e encontrar com o clone, né? Mas eis a questão, galera. O que vocês acharam da história? Ela, pra mim, tem duas concepções de final. Final ruim, no quesito que o Jack morreu, literalmente o protagonista já era, não tem mais volta, mas ao mesmo tempo pode ser um final bom, pois o clone do Jack, que agora está vivendo a vida dele, está consertando as coisas estão melhores e ele em si está se sentindo melhor. E a gente já viu em He Told Me Everything que o Fazgul absorve o DNA da pessoa e imparte as memórias, né? Tanto é que nessa história eu senti que o Fazgul foi bem melhor utilizado do que em He Told Me Everything. Explicou um pouquinho melhor, mesmo sendo aleatório. Então, particularmente, essa história foi estranha, mas eu gostei. E cabe a vocês decidirem, né, formarem sua própria opinião. Essa história tem um final feliz ou um final ruim? Pra mim,
é um pouco dos dois. Mas é isso, gente. Esse foi o resumo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para perder nenhum vídeo novo. Fico Deus no coração. Jesus te amo. Forte abraço. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one.